Enquanto meu ignorar, mais monstros você vai criar. Eu vejo tanta frustração, problema sem ter solução. Salve, salve Denise, salve Gabi, salve Bruno, Rosa, é nóis, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um de nós na voz, mais um programa. Hoje vamos falar sobre Curitiba, sobre o retorno das sessões da Câmara dos Vereadores, sobre todos os acontecimentos municipais e nacionais. Na carteira de trabalho, por quê? Enquanto tiver essa gangorra da vida com nós aqui embaixo sustentando os caras lá em cima, vai ser a polícia pedindo pano pro exército. Vai ser clima de guerra, mano, tipo Golfo Pérsico. Maluco no banho de sol, madame num banho de loja. Carro à prova de bala, vidro à prova de esmola. Carro à prova de bala, vidro à prova de esmola. Esses são os sinais dos novos tempos, dos tempos de crise, de pandemia, de egoísmo, da luta de todos contra todos. Faltou um pouco, a farinha é pouca, o pirão vem primeiro. Nesse momento surgiu os novos bilionários. O Brasil teve um aumento considerável, significativo, do número de bilionários. Ao mesmo tempo, cresceu significativamente também o número de miseráveis. Olha que loucura, né? É matemática, parceiro, é um bolo. Se alguns estão passando fome e estão só com farelo, é porque os meninos mimados que regem a nação acham que a festa é sempre deles e que só eles merecem comer. O banquete do rei. No nosso caso, é o rei Rafael Greca, ele mesmo, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, família Macedo, nobreza portuguesa do século XII, primeiro prefeito de Curitiba, Borges de Macedo, lá em 1600 e tanto, era quem? Da família do Rafael Greca. Então, nós não temos... Ah, não, mas aqui em Cuba o cara ficou 15 anos como presidente porque o Pia Wing-Yong lá do não sei das quantas tá há 20 anos, o pai dele ficou mais 10. Tá aí, a família do prefeito aí que tá desde 1690, 1700 que seja, 300 e poucos anos no poder. Ah, não, mas mudou, de repente foi a família do outro ali que também era um... Ah, e de repente é do outro, aí de repente as 15, 20 famílias aí dominam há 300 anos. Para quem está duvidando do que eu estou falando, leiam o livro, fica a indicação do professor Ricardo Costa. O livro se chama As Elites do Poder em Curitiba, alguma coisa assim. Quem souber, escreve aí para a gente e ajuda aqui na indicação. Então, a gente enfrentou recentemente o recorde de temperatura negativa. Carro à prova de bala, vidro à prova de esmola. A insensibilidade dessa prefeitura. A gente enfrentou menos 3 graus negativos. Se é menos, é negativa. Menos 3 graus. Salve Thay, salve Kleber, salve Wanda, salve... É nóis. Menos 3 graus. O que a prefeitura fez com menos 3 graus de temperatura? A prefeitura lavou as ruas, as calçadas, as praças, embaixo das marquises, expondo os dois polos mais fracos dessa relação e dessa maldade praticada. Em primeiro lugar, os sobreviventes das ruas, embaixo de marquises, nas praças, encontrando um lugar para se aliviar do frio, do vento, da chuva. Essas pessoas tiveram que conviver com a temperatura maior, ou se não com um terreno úmido, molhado, úmido, mas com certeza mais frio, porque a água conserva a temperatura mesmo que fria, todo mundo está ligado. Segundo lugar, os próprios trabalhadores que na noite mais fria do ano tiveram que ir lá lavar a cidade, mano, mexer com água na madruga. Por quê?
Porque o prefeito Rafael Greca é o mesmo que protocolou aquele projeto absurdo que visava multar em até R$ 550, até não, porque era mais, podia ser mais se fosse reincidente, multar em R$ 550 os reincidentes. E qual seria essa reincidência, esse grande crime que essas pessoas eventualmente multadas estariam cometendo? Exercitando a sua solidariedade, a sua caridade, a sua religiosidade, o que quer que seja, a sua civilidade, a sua humanidade, o que quer que seja, doando comida. Como assim, Renato? Doar comida vai ser multado? Da onde isso? Está viajando? Está exagerando. Não, parceiro, quem está exagerando é eles. O prefeito Rafael Greca protocolou nessa Câmara dos Vereadores, e isso virou notícia, falando que tem vaga sobrando no albergue. Eu já falo que isso daí é uma mentira. Pode ter para um determinado perfil, mas não tem para outro. Então não tem vaga sobrando. Não é assim, não é. Já chegamos lá. Mas o prefeito, e isso faz parte dessa política, inclusive, o prefeito disse o seguinte: olha, a minha Curitiba, do cartão postal, da arquitetura, do urbanismo, ela é descendente dos eslavos, dos russos, dos alemães, como ele falou recentemente agora, num post. Um frio como esse deve fazer o DNA dos eslavos se sentir em casa, vendo um gelo e não sei o quê. Enquanto os que não são eslavos, os eslavos das famílias nobres dele, da política de embranquecimento e europeização dessa cidade holograma que se vende de uma forma e ignora e violenta quem é diferente. Essas pessoas ele estava jogando água para que elas não conseguissem sequer dormir na praça. Mas para os eslavos era para ser o cartão postal, era para ser motivo de orgulho. Esse mesmo prefeito pensa o seguinte: essas pessoas que não são eslavos, não são o alemão, dizer que aquele post ridículo dele, essas pessoas que estão fora do cartão postal não devem ser vistas, devem continuar fora do cartão postal. Como Curitiba faz isso? Com violência policial, a guarda municipal extremamente militarizada, higienista e racista, que é a polícia de Curitiba, caracteriza um pouco a cidade de Curitiba, mas sobretudo a polícia de Curitiba, né? E também, além das forças de segurança pública, ele estava tentando retirar a possibilidade das ONGs, das igrejas e das pessoas doarem comida no centro da cidade, porque, segundo ele, se não tivesse comida ali no centro da cidade, não ia ter morador de rua. O morador ia para outro lugar, ia para outra cidade. Uma higienização forçada a partir da... Olha que absurdo, né? De negar comida a quem tem fome. Está escrito na Bíblia isso, hein? E tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E o maluco perguntou: mas espera aí, eu não te dei nada para comer, para ser sincero. E Jesus falou o quê pro cara? Não dá nada. Quando ao menor dentre vós você ajudar, você vai estar me ajudando. Então, quando você deu para aquele maluco lá, que ninguém dava nada, você estava me fortalecendo, alimentando meu espírito. Vamos para cima. Agora, a bancada religiosa aqui votou a favor, mano. Ô, bancada religiosa. Ô, ei, caramba, coisa feia de se ver, de se ouvir, de saber, hein? Tá louco, gente. Ah, mas também são tudo bolsonarista, né? Então, eles estão com outras preocupações no momento que não servia a Deus, né? Talvez servia ao fascismo. É isso aí, né? Que bagulho louco. Olho por olho, dente por dente, diz eles. Mas o próprio Jesus não falou que orar e amar o seu inimigo? Amai o inimigo e orai por ele. Talvez aí a gente tem que ter um pouco de força aí para orar por vocês. Eu admito aí os meus limites, mas estou tentando compreender melhor e talvez aí saber que vocês têm uma miséria de espírito tremenda, uma ambição cega, que estão jogando vocês para dentro de um poço do narcisismo e vocês estão se afundando cada vez mais. E agora, na oportunidade do poder, a partir de se tornar base do Bolsonaro, de fazer a Record ser a maior emissora, de fazer o Templo de Salomão ser a maior igreja,
de fazer vocês terem a maior estrutura, vocês terem a maior bancada política. O problema do Brasil está com vocês, inclusive. Vocês, a bancada ruralista, a bancada da bala. Vocês são a maioria. Vocês governam o país. As injustiças do país têm a assinatura de vocês. Então por que vocês se esquivam e fingem ser uma grande oposição? Porque daí vocês são a oposição ao mundo, como porta-vozes de Deus. E daí é fácil. Mas não, vocês são os poderes do mundo. E por isso eu sou um opositor da política de vocês. E eu tenho muitos opositores, como quem me segue aqui deve saber. E não porque eu quero colecionar inimigo, não porque eu acho que é bonito, não porque eu quero conflito, não porque eu me alimente de qualquer tipo de conflito. Pelo contrário. Mas como ficar quieto diante de um padre ou de um pastor, aqui no caso pastores, né? Um religioso que assina um projeto do prefeito dizendo para não dar comida a quem tem fome. É claro que eu vou ter que falar que vocês são hipócritas. Não tem como eu não falar. Se eu não falar, eu estou sendo covarde. E eu não vou ser covarde, vou representar quem me elegeu. Por outro lado, o que dói é o inverno das pessoas. Porque se essas figuras existem, é porque tem gente que está dando respaldo a elas. Bolsonaro teve 77,5% da votação aqui em Curitiba. Aécio Neves, mais ou menos isso. Beto Richa, mais ou menos isso. Rafael Greca, Cássio Taniguchi, Luciano Dutti, e vai indo para trás. É uma mesma elite. Voltamos, aê caramba, vamos para cima. Você vê, o sistema é pesado. E daí a gente bate de frente com essas estruturas, e essas estruturas também reagem de forma muito violenta, de forma muito opressora. Conto com a sabedoria de vocês nesse processo e com o apoio, com a solidariedade. A gente não faz sozinho. Eu não tenho dom para vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima, morou? Mas a gente também não tem dom para herói. A gente tá mais para vilão do que para herói. Não quero fazer nada sozinho. A gente tá fazendo isso junto. Então conto com a sabedoria de vocês aí nessa caminhada. Por que eu digo isso? Porque retornou às sessões da Câmara. A gente estava de recesso e voltou às sessões agora. E o que aconteceu? Mano, a Câmara dos Vereadores não emitiu uma nota sequer sobre a prisão que a Guarda Municipal fez contra a gente ali. Mandaram um boi de piranha, o cara queria agredir, pegar o megafone, bater. Falei, aqui não. Veio, já, dei uma só com o megafone só na cara dele pra ele ficar ligeiro também. Falei, aqui não, mano. Vai querer bater, vai querer tomar o megafone, vai se apresentar como polícia, eu vou ficar quieto, vou sair correndo, ou vou deixar você me roubar? Só porque você é fascista? Não, parceiro, aqui não. Toma, fica esperto. Tô no meu direito, na minha legítima defesa. Tá me agredindo? Mas ele estava caçando essa falta. Ele caiu na pequena área, se jogou. Já tinha combinado com o juiz. Não deu um minuto, veio a Guarda Municipal lá e nem quis saber de pegar as câmeras, de ouvir as testemunhas. Já me prendeu e fez toda aquela ajudaria, aquela palhaçada, aquela covardia. E, falando em covardes, saiu uma reportagem no Passaia e no Gilberto Ribeiro, esses desprezíveis do antijornalismo, que se alimentam do sensacionalismo barato em cima da violência dos bairros. O crime para eles é sempre o crime dos bairros. Hoje eu vi uma reportagem na Globo, para ser justo. Na Globo. E que a polícia instaurou uma operação e helicóptero e cavalaria e carro e aconteceu e pá. O que aprenderam? Prenderam 2 pessoas. Um com uma porção de maconha, não dava nem, 300 gramas. O outro com uma porção de outra droga, também.
Os dois, em quantidade ínfima. Ou seja, pegaram pessoas do varejo. Não do atacado, não ricos. Fizeram prisões em bairros. Condomínio de Coab. E as duas pessoas que foram presas, uma tinha 28 passagens, a outra tinha 30 e poucas passagens. E daí o repórter, como que pode essas pessoas ainda estarem circulando? Isso a justiça tem que explicar pra gente, 30 passagens. Mano, que hipocrisia, que desserviço, que mentira. Isso que é se alimentar dos pobres. Se eles quisessem realmente fazer uma reportagem sobre o tráfico de drogas, eles teriam ido atrás dessa meia tonelada de cocaína de pasta base que caiu lá no Minas Gerais. Agora, por último, um policial civil do Distrito Federal vendeu um helicóptero. Nesse helicóptero foi pego 300 quilos, se não me engano, de cocaína. E a cocaína no avião da FAB? E as pessoas que realmente são donas dos táxis aéreos, de grandes empresas de importação e exportação, de porto, de docas, de navios. Você só combate o morro, doutor. Não combate o asfalto também. Aqui não tem fronteira, estrada, barreira pra ver quem é quem. Navio não desce o morro, doutor. Aeroporto no morro não tem. Já disse o Bezerra da Silva. Vocês não nos enganam. A guerra de vocês contra as drogas é uma guerra contra os pobres e contra os negros, contra o morro, contra a periferia. Vocês não querem realmente prender os grandes traficantes. Até porque os grandes traficantes são envolvidos até com grandes banqueiros. Porque esses bilhões não estão na favela. Não está aqui no Capanema. Não está na Cidade de Deus. Não está na cidade de Tiradentes. Não está na ocupação de Tiradentes. O dinheiro está com os multibilionários. Vão atrás deles. O dia que vocês irem atrás deles, a gente pode falar de guerra às drogas. Então, esse tipo de desprezível jornalismo dessas pessoas foram lá e falaram que eu, Renato Freitas, é um moleque. Não, tentando deslegitimar a minha pessoa. Por quê? Ah, porque eu sou novo? Eu não sou tão novo, eu tenho 37 anos. Ah, porque você não é estudado? Não, inclusive em relação a ele, eu me graduei, fiz meu mestrado. Ah, não, porque você não viveu nada. Vivi, eu passei alguns desertos aí, estou vivo. Nadando contra a corrente, ao contrário de vocês. São serviçais do poder. Então eu vivi alguma coisinha também. Então por que eu sou menos que vocês? Por quê? Ah, que ele arruma confusão, que ele não sei o quê. Quanto mais confusão ele arruma, mais confusão ele quer arrumar. Será que não é o contrário? Será que não é quanto mais a polícia não consegue me dizimar, me humilhar, me fazer recuar dos meus propósitos, me diminuir enquanto pessoa, enquanto eles não conseguem isso, eles não param? Me parece que é mais assim do que assado. Como alguém está falando aqui, na favela não tem fábrica de drogas nem armas, com certeza. Mataram mais 30 pessoas, bem dizer, nessa ação de Jacarezinho. Mas, estranhamente, a maior apreensão de armas, e era isso que eles queriam nessa operação, a maior apreensão de armas do Brasil foi no Vivendas da Barra, na área da Playboyzada, vizinho do fascista do Bolsonaro. Então a gente sabe que essa guerra tem endereço. E a gente está se levantando contra ela. Não é que a gente é contra a polícia. A gente é contra a segurança pública. A gente é contra essa polícia. Essa segurança pública que nos vê sempre como inimigo e que quer fazer a lei, uma lei subterrânea em cima de nós. Quer se apresentar... Para nós, a polícia nunca se apresenta como polícia. Ela sempre se apresenta como milícia. Então, aqui não. Aqui a gente diz não. A gente tem direito, a gente se organiza, a gente foi eleito para dizer não para eles. E dizer sim para as nossas propostas. Aqui na Câmara dos Vereadores não houve uma nota sequer falando, aí, vereador Renato Freitas, nosso companheiro de profissão, nós
repudiamos a violência contra você ou contra qualquer pessoa. Ou mesmo, aí, vereador Renato Freitas, melhoras, espero que se recupere e que a verdade seja trazida pelas investigações, pela Câmara, pelas testemunhas, por todos os meios possíveis. Não, eles simplesmente fingiram que eu não existia. Agora, na primeira semana de volta às sessões, o que acontece? Ontem homenagearam a Guarda Municipal, como que é? Menção honrosa, congratulações e aplausos. Congratulações e aplausos para a Guarda Municipal. Também para a polícia, também para a Rony. Nós temos a 5ª polícia mais violenta, mais letal, que mais mata no Brasil. Ou seja, é uma desproporção. Se é a 5ª. E Curitiba não é a 5ª cidade no número de habitantes. Então já é uma desproporção. E eles vão lá e endossam essas mortes. E hoje fizeram uma homenagem à Polícia Militar de forma geral. Então, nessa primeira semana que voltou a atividade na Câmara, eles homenagearam todas as instâncias da segurança pública militarizada no nosso país. Teve também uma delegada falando ali e tal. Mas, enfim, a delegada ainda é de sequestro de criança, uma parada ainda que é da hora, né? Descobrir onde estão as crianças e tal. Mas as forças militares, de forma geral, isso foi mais uma provocação, a gente entende, né? Durante esse período, aí agora mudando de assunto aqui, né? Faz frio em Curitiba, mas esse inverno das pessoas aí é o que ameaça as vidas. Mas como eu vi escrito por aí, a gargalhada é o verão que varre o inverno do rosto humano. Então, por um bem viver, por um viver com alegria, com paciência, com perseverança e com justiça, né? Sem justiça não há paz. Ó, já falava o Mano Brown, se liga só. Sem justiça não há paz. É o povo de cá pedindo pra não sofrer. Nossa gente ilhada precisa sobreviver. E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar. Já não se vive sem farinha e pirão, não há. Não há. Seria motivo pra gente desanimar se houvesse remédio pra gente remediar. Já vai longe a procura da cura que vai chegar. Já vai longe a procura da cura que vai chegar. Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair. E poeira de tanta sujeira de subir. Morou? É a gente daqui ilhada lutando para sobreviver. E por essa gente nós protocolamos o projeto Renda Solidária. Esse projeto Renda Solidária visa atingir cerca de 100 mil pessoas em Curitiba. Curitiba é uma cidade grande, tem quantos milhões, Alisson? Quase 2 milhões. 2 aproximado, né, mano? Se juntar a região metropolitana passa de 2 milhões fácil. E Curitiba tem cerca de 100 mil pessoas que estão numa linha abaixo da pobreza, numa linha de miséria. Pessoas que não estão conseguindo comer, que já estão na rua, que já estão em moradia precária, já estão arriscando suas vidas durante o período do coronavírus em especial. E mais que isso, são pessoas que estão vendendo a sua força de trabalho pela metade do preço e trabalhando o dobro. É justamente dessas pessoas que surgiram os novos bilionários. Porque agora
a mercadoria está mais barata. Que mercadoria? A mão de obra. Você, a tua vida. Você vale menos para o sistema. Essa é a verdade. Então eles lucram com a nossa crise. E pensando nas pessoas que mais necessitam, a gente fez a renda solidária para que fosse dado mensalmente, durante o período da crise, da pandemia, até a última pessoa ser vacinada e não ter mais casos, um valor de R$250 para a mãe de família ali, que às vezes tem 2, 3 filhos, igual minha mãe, sozinha, na guerra, com 3 filhos, morando na região metropolitana de Quebrada, trabalhando de empregada doméstica, morou. Como várias outras famílias que estão enfrentando um período de grande provação, de grande dificuldade, de sobrevivência, e não está enxergando uma saída. Para essas pessoas, pelo menos o mínimo necessário tem que ser dado pelo Estado, porque elas trabalharam a vida toda, elas contribuíram, elas pagaram impostos, elas construíram a riqueza do país. A carne negra é a mais barata do mercado, com certeza, Nivaldo. Com certeza, é um país que vende uma herança de escravidão. A carne negra é a mais barata do mercado e é a primeira a sentir proporcionalmente morreu mais de coronavírus do que as pessoas brancas, por exemplo. Mas as pessoas pobres, em geral, obviamente, também. Então, há uma estratégia de contenção racial e social, no sentido de classe, de um agravamento da luta de classes e um agravamento de um domínio racial, porque a gente vive num estado imperialista, colonialista. Olha o Rafael Greca de Macedo, ele representa isso, uma linha colonial, europeia, de domínio de 300 anos para uma mesma família. E ele não é o único. A maioria dessas pessoas são elite desde muito tempo. E a gente foi lá e disse, fizemos o estudo de impacto financeiro, apresentamos os documentos necessários, fizemos tudo que manda a lei, tudo, para que passasse na Comissão de Constituição e Justiça sem nenhum problema. O Projuris, a Procuradoria de Justiça da Casa, inclusive falou, tá tranquilo, já não tem mais problema. Mas o líder do prefeito, a voz do prefeito, aquele que manda as mensagens do prefeito para a Câmara e leva as mensagens da Câmara para o prefeito, não sei que nome tem isso, mas parece que tem um nome, quem manda mensagem, né? Mensageiro, office boy, pegou vista para tentar protelar, para tentar demorar, para tentar engavetar de algum modo, porque esse projeto não é interessante para um prefeito que odeia os pobres, odeia os negros e odeia qualquer um que não faça parte do cartão postal da Curitiba que ele quer construir. Essa Curitiba higienista, absolutamente conservadora, que tem uma forte inclinação ao fascismo, como a eleição do Bolsonaro mostrou, mas também como o próprio movimento integralista mostrou. Curitiba foi um dos maiores polos do movimento integralista. Ministros da Alemanha nazista já estiveram em Curitiba, no Clube Curitibano, já vi essa foto, com bandeira do nazismo e tudo na época. O maior movimento organizado neonazista que tem é daqui de Curitiba. Teve, inclusive, na região metropolitana, no encontro deles, uma morte, porque eles encontraram o Brasil todo, esses vermes, vieram para cá, se encontraram na região metropolitana de Curitiba e tiveram um conflito entre eles por espaço, por liderança do grupo, e matou o outro. Então Curitiba, infelizmente, padece desse problema, e esse problema tem que ser encarado de frente, porque esse problema muito nos afeta. Afeta a nossa vida, afeta a nossa dignidade, nosso acesso aos lugares, aos espaços de poder. É isso aí, liberdade pro Galo. O Galo queimou Bandeirantes, Raposo, Castelo. São herói ou algoz? Vai ver o que eles fizeram. Colocar o nome desses caras nas estradas é cruel. É o mesmo que rodovia Hitler em Israel. Morou? Tá errado. Salve o Rap Nacional, salve o Renan, salve o Inquérito, salve Galo, liberdade, parceiro, vai cantar, mas não só pro Galo, para todos os parceiros, os humildes,
que numa sociedade tão injusta, de ponta cabeça, que premia os milionários e que pune os pobres e os negros com a pena da pobreza e do racismo, essa sociedade faz com que o perfil das pessoas presas seja o nosso perfil. E é claro que isso é uma intenção política. A guerra às drogas que a gente iniciou falando aqui nesse programa de hoje demonstra isso. Então a gente tem que ser pelo desencarceramento, porque as prisões são políticas. Ah, não, mas ele estava com 10 buchas na boca ali, o moleque já tinha feito 18 anos, estava ali descalço, bem louco, era já usuário de crack, não teve o pai, a mãe ralou, ele acabou entrando no vício da dependência química já com 14 anos, com 18, estava refém do crack, estava vendendo 3 para fumar uma na madrugada, na bica, e o herói do policial que ganhou a honra ao mérito, quando ele correu, deu 2 tiros, pegou um nas costas, um na perna, está de cadeira de roda, está preso, está triste, está depressivo, a família se desmanchou e está condenado a 7 anos e a justiça foi feita. Sério que vocês acreditam nisso? Será que vocês acreditam ou só são cínicos? Guerra às drogas é um fracasso. A guerra às drogas é uma guerra política, de controle racial e social, de classe. É uma guerra que mata vários dos nossos, como sabotagem, como a Marielle, a milícia se alimenta disso também. Enfim, tá errado e a gente está vendo, e a gente está cobrando, a gente não acha certo. A gente apresentou esse projeto. A gente também apresentou outro projeto, que foi para que os ônibus da cidade circulassem no máximo com 50% de sua lotação. Para que não houvesse uma aglomeração, uma concentração de pessoas. Ah, não, tinha 15 pessoas numa festa no bar, tal, e aí a polícia chegou e meteu o pé, e os fiscal, reportagem, e é isso aí, aglomeração, absurdo. Ah, beleza, da hora, é isso mesmo, 50 pessoas no lugar, absurdo, errado. Da hora é legal, isso mesmo. Mas e o biarticulado, Santa Cândida, Capão Raso, 6 horas da tarde? E os ônibus para a metropolitana, o Piraquara, Curitiba direto, Pinhais Rui Barbosa, tantos outros ônibus. Entendeu? Quantas concentrações, aglomerações não foram permitidas, naturalizadas, em nome do capital, das empresas. As empresas de transporte aqui na Câmara receberam quantos milhões? 400 milhões? 280 milhões. Receberam dos cofres públicos. Ganharam. Doação, de graça. Venha, opa. Porque disseram, não, que veio a crise, diminuiu o número de passageiros, vai ficar ruim, não vamos ganhar tanto dinheiro, não está legal, não está bonito, não está gostoso. Não estamos gostando dessa tal de coronavírus. Daí eles aproveitaram e fizeram tudo o que o mercado faz. Menos Estado quando é pra nós, que é jurão na história, que é bobo, tá de alegre, jurão sem sorte. Tá só de alegre no bagulho. Odeio política. Quem adora tá dominando você, faz hora. Você não se organiza. Mas os outros estão te organizando. Você é só uma marionete, você é só um gado. Por isso teve imunidade do rebanho, para tratar a gente igual você, seu laranja. Não é verdade? Nós fomos rifados. As empresas de transporte pegou o nosso dinheiro, se aproveitou da crise e assaltou os cofres públicos. E mesmo assim diminuiu a frota. Olha que absurdo. A primeira medida da empresa de transporte público em Curitiba foi o quê? Diminuir a frota. Porra, mano. Para não perder dinheiro. Para continuar com a mesma relação ônibus-passageiro. Ou seja, de antes da pandemia, que era lotadíssimo. Olha o nível dos caras, mano. Quando não puderam fazer isso, pediram dinheiro da prefeitura. E mesmo assim mantiveram os ônibus lotados. Um absurdo. Não deram álcool, não deram máscara, não colocaram um controlador de carbono que avisa quando o ar está saturado, quando todo mundo está respirando o mesmo ar. Coisas baratas. É um absurdo, hein? A gente bateu de frente com eles. A gente avisa e denuncia que há uma caixa preta da URBS, uma máfia do transporte. Quem está dizendo não sou eu. Não estou sendo aqui relapso, não. Não estou sendo leviano em acusações. Quem faz isso é o Ministério Público do Estado do Paraná, que
denunciou diversas vezes. Inclusive, os empresários do transporte foram condenados. Mas recorreram, como não teve trânsito julgado, prescreveu e eles não foram punidos. Como manda a praxe. Ah, mas viu, Renato, tinha que ter mais gente presa e não menos. Não, parceiro, não existe impunidade. A impunidade no Brasil é seletiva. Ela é impunidade para os donos das empresas de transporte público, os bilionários. Donato Gulim e toda essa turma. Para você, aí, neguinho na periferia, para você é só o osso com sal grosso, parceiro. Vai se alimentando que é dessa gororoba. É isso que a sociedade tem para te oferecer. E a gente denuncia isso e a gente fala que o Tribunal de Contas já denunciou que tem fraude, o Ministério Público já falou que teve fraude na licitação, que teve formação de quadrilha, um monte de outros crimes. Mas coloquem aí na internet Rafael Greca almoçando com Donato Gulim no Graciosa Country Club, né? Que é um clube dos bacana aqui. Daí você vai ver os dois comendo, trocando ideia e tal. Os dois forte, gordo, come bem, vive bem, opulentos, herdeiros do poder, eles mesmos. Foda, triste, mas não dá nada. E essa Câmara dos Vereadores é que, infelizmente, não se posicionou ao meu lado e se posicionou ao lado dos donos do poder e seus cães de guarda. Então, na verdade, não é nem infelizmente, fico até feliz, né? Alguns inimigos a gente coloca no currículo. Firmeza? Então, essa é a questão aí. E a questão também é outra, né? Ver a gente pobre, preso ou morto. Ó, não é verdade? E prata, olha quem morre então. Veja você quem mata, recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me vê, pobre, preso ou morto já é cultural. Não é contudo nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão dos meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitória, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Estrada que eu trilhei, mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Morou? A gente atravessou alguns desertos. Aí, Câmara dos Vereadores de Curitiba. Respeita nós, moro? Respeita nós. Aí, Polícia Militar do Estado do Paraná. Respeita nós, mano. Respeita. Aí, Guarda Municipal. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Por que esse incômodo todo? Eu coloco a arma na cara de vocês, aperto o saco de vocês, dou tapa na cabeça, dou chute na perna, paro o carro de vocês no meio da rua, mando vocês sair em dia de chuva, jogo as coisas de vocês no chão, chamo vocês de lixo. Eu faço isso? Não, né? É vocês que fazem. Então qual que é o problema? Qual que é? Fala pra nós, tenha coragem. Um caso, me prenderam agora, né? Na delegacia, o cara falando um monte de merda, e eu falei, você é um... me chamando de lixo? Lixo. Falei, você é um covarde. Lixo. Falei, covarde. Falei, covarde porque foi uma covardia. Muitos guardas aproveitaram para pisar em mim, para esfregar meu rosto no chão, para fazer aquilo tudo, aquela covardia. São cães. Só querem humilhar toda vez. E eu chamei de covarde. Quando chegou na frente da autoridade policial deles, ali da Guarda Municipal, que estava ali recebendo, e ele me chamando de lixo seguidas vezes, na frente de todos os outros guardas municipais, eu falei, por que você não me chama de lixo agora na frente dela? E daí que ele falou, você me chamou de covarde. Daí eu falei, verdade. E tá aí a nossa diferença. Eu chamei você de covarde, e eu assumo aqui o que eu falei. Você me chamou de lixo de lá até aqui.
enquanto eu estava algemado para trás, falando no meu ouvido e torcendo o meu braço, querendo me humilhar. E você não tem coragem de falar. Eu tenho. A Guarda Municipal deu um pedaço da câmera que tinha lá em cima, da Praça Rui Barbosa, deu a filmagem pro jornalista policial, para ele me chamar de moleque lá no programa dele. Aquele sensacionalista, fascista, presta um desserviço ao jornalismo, base do ratinho. Tá louco. Agora, pra gente que enquanto Câmara dos Vereadores, para deputados que pediram também, para várias pessoas que requereram essas imagens, até agora não foi dado. Mas a partezinha da polícia me prendendo, tá lá, tá já com a mídia deles, do SBT. Porra, mano, tá louco? É tudo errado. É tudo errado. Poucas coisas tá certo. Então, fodam-se vocês, fodam-se suas leis. Esse sistema tem que mudar. Não tem que ser reverenciado. Tem que ser transformado. Firmeza? Retorno da CPI da Covid. O deputado federal Stephane Júnior foi expulso da CPI da Covid por tentar tumultuar a sessão que interrogava o coronel Marcelo Blanco, o próprio, que queria ganhar $1 em cima da vacina da AstraZeneca. Olha o papelão. A elite curitibana, mano, tá se superando. A elite paranaense. Primeiro o Ricardo Barros. O cara que quando o Temer deu o golpe, o cara já falou, vamos tirar dinheiro do Bolsa Família. Ah, mano, não tá dando. Tira bilhões. Daí tirou o tanto que conseguiu e depois a segunda proposta dele foi de tirar da educação, né? Tira da educação, mais outra grana. Então o negócio dele foi o desmonte da população para que perpetue-se a ignorância e eles, como filhos da mentira e da ignorância, também perpetuem-se no poder. É uma estratégia, é cego guiando cego, rumo ao abismo da injustiça e da mentira. A gente está aqui para lutar contra isso e a gente espera que você aí do outro lado também. Então, foi lá mais uma figura. Stephanes Júnior, que é herdeiro, né? Já é do pai dele, ele é Stephanes Júnior. Daí o outro pai dele era não sei o que lá, Stephanes, né? Reynolds Stephanes, ele Stephanes Júnior e toda essa máfia dessas famílias que dominam. E ele é um bolsonarista ferrenho e agora tá nessa fita do voto impresso. Que mané voto impresso? Oh, vai lavar sua cara, ô vacilão. Mané, voto impresso, cara. Vocês são os mesmos que antes queriam, que falavam, o Bolsonaro lá atrás falava que as eleições estavam sendo fraudadas quando era voto impresso. Tem reportagem dele da década de 90, final da década de 90, falando isso. E que tinha que informatizar. Agora que está informatizado, tem que fazer voto impresso. Por quê? Porque daí vai saber as sessões, o colégio eleitoral, quem votou em quem. E os votos passam a não ser mais secretos. E aí as milícias atuam e garantem as eleições. É isso que vocês querem. Que volte o voto de cabresto, né? Ou mesmo que vocês consigam burlar as eleições, porque daí você coloca 50 votos numa urna e anula a urna. O mesmo Bolsonaro que está falando que o voto impresso é seguro e o voto da urna eletrônica não é o que apoiou o Donald Trump quando o Donald Trump falou que a eleição dele foi fraudada. Mas a eleição do Donald Trump, como é nos Estados Unidos, é por voto impresso. E foi fraudada. Então lá, nos Estados Unidos, que ele tanto paga madeira e bate até continência para a bandeira, lá o voto impresso é uma coisa que, olha, deu ruim. Dá para fraudar, segundo ele e o Trump. Mas aqui, não. Aqui a tecnologia brasileira dá impressão de voto. Aqui as impressoras aí, a tesoura funciona, que é uma maravilha. E as pessoas, então, não, jamais. Corrupção, capaz. Isso é coisa de louco. Isso é coisa deles lá, não de nós aqui. Eita, mal contada essa história, hein? Esse pilantra quer dar um golpe, tá achando todos os jeitos aí para fazer isso acontecer, né? Então é o seguinte, não seja um laranja. Esse sistema de voto de urna eletrônica tem eleito o próprio Bolsonaro há muito tempo. Se fosse para manipular, para tirar esse pilantra, esse fascista, esse asqueroso do poder,
a gente já tinha feito isso, alguém já tinha feito isso antes, né? O Lula, inclusive, nem venceria, né, em 2002, se fosse por essa lógica dele, porque a gente sabe que todas as forças eram contra o Lula em 2002, a não ser o povo. E o povo manifestou sua vontade política, que fez um governo ótimo. Inclusive, as medalhas que a gente está ganhando, 80% dos atletas que ganharam medalha foram beneficiados de um programa do governo Lula, o Bolsa Atleta. Se informe. Tinha um Ministério do Esporte. Hoje, o que tem? O Bolsonaro, o esporte malemar é uma secretaria. Ou seja, não tem nem política para o esporte. Firmeza? O TSE, o ministro Barroso, falou, olha, Bolsonaro, você está começando a falar merda. Está começando. Falou, mano, você continua falando merda, mas agora você está cada dia mais querendo dar esse golpe aí, né? Veio o Ratinho, mano. Cara, o Ratinho uma espécie de lixo radioativo da humanidade, né? É um Midas ao contrário. O que ele toca, ele contamina, né? Ratinho, aquele jornalista, policial, do alborguete, sensacionalista, que se alimentava das tragédias dos bairros, a favor da tortura, desde que para as pessoas pobres. A criminalidade era sempre representada pelo jovem negro de periferia, que é a criminalidade do bairro, e nunca a grande criminalidade que movimenta bilhões. Aquilo tudo que a gente já sabe, dos populistas, né? De repente ele ganhou um programa no SBT, virou uma sensação daquele momento. Porque o que ele fazia? Colocava famílias pobres para brigarem umas com as outras. Uma mãe pedindo DNA para o seu filho, indicando uma paternidade possível, tendo que expor essa realidade em âmbito nacional por um cachê miserável e pelo exame que na época era ainda mais caro. Muitas vezes não era o filho daquele mesmo pai, às vezes era, às vezes rolava briga, às vezes pessoas com deformidades aparentes se apresentavam nesse programa, meio, né, monstruosas de alguma forma, com perdão da palavra, né, e ele se alimentava dessas pessoas ganhando ibope, porque violência, baixaria, essas extravagâncias dava muito ibope, dá ainda, né? E ele conseguiu fazer um império econômico e político no estado do Paraná assim. O filho dele é, inclusive, governador do estado do Paraná. Ele é um grandíssimo latifundiário. E também um grandíssimo de um pilantra. Mas ele é um grandíssimo de um concentrador de terras. Olha o nível. Olha como ele construiu riqueza. Às custas de quem? Com quantos pobres se faz um rico desse daí? Com quantos pobres se faz um horário nobre? Seja na Globo, seja no SBT. Me diz você. O bagulho é louco. O Barroso falou o seguinte, ô Ratinho, dono de uma parte do SBT, chamando o Bolsonaro para fazer entrevista, levantando a bola para o Bolsonaro cortar, idêntico ao que foi feito, o que o SBT aqui de Curitiba, do Paraná, fez com o Beto Richa. Operação Quadro Negro. Beto Richa desviou dinheiro, comprovadamente, foi condenado e tudo. Da construção de escolas. Teve que sair do mandato e tudo mais. Enterrou a carreira política. O piloto da Odebrecht, o vulgo dele na planilha da Odebrecht era piloto. Ele gostava de carro esportivo, típico playboy. O Collor era no esqui, né? O caçador de Marajás. O Beto Richa é nas Ferrari. E assim por diante. Bolsonaro, que é a favor desse tipo de gente, ou o Ratinho Júnior, ou o Ratinho, base do Bolsonaro, essas pessoas aí estão começando a falar muitas mentiras. Por exemplo, o Bolsonaro foi no programa do Ratinho e falou o seguinte, que a urna eletrônica é a internet. Tudo que é ligado à internet, você sabe, não é confiável, pode vir um hacker, é a internet. Você abriu o e-mail, você recebe um vírus, de repente é 10 mil votos a mais ou a menos, de repente uma eleição, de repente
está comprometido o sistema eleitoral do país. É assim que funciona. É meio que assim. Tenho provas, um dia eu vou apresentar talvez. Ou não tenho provas, mas um dia posso ter. Tá sempre assim, né? Nesse terreno da mentira. Firme, como um prego na areia, essas palavras. E todo mundo sabe que urna eletrônica não é conectada à internet. Obviamente. Se não acessa e-mail, rede social, você não faz nada por uma urna eletrônica. Não é um celular, não é um tablet. Então por que ele falar coisa que ele sabe que é mentira? Isso é crime. Isso é atentar contra as instituições do país. Contra a justiça eleitoral, por exemplo. E isso é crime. É atentar contra a democracia, dizendo que não vai fazer e não vai ter eleição, ou que a eleição vai ser comprometida se o menino birrento não for contemplado, não for obedecido. Sai fora, miliciano. Aqui não, seu sem vergonha. Então, a gente queria fazer também, aproveitar esse momento. Primeiro, eu vou dizer que esse momento também não é só de tristeza e a gente tem que ter fé, né? Vou colocar uma música aqui de fé para que a gente se alimente de coisas boas. Falar do Bolsonaro por muito tempo retira um pouco da nossa energia. Quando você olha para o abismo por muito tempo, o abismo também olha para você. Quando você acha, ele também te contaminou. Então, Bolsonaro dá azar. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de música. Axé para quem é de axé. Para chegar bem vilão. Independente da sua fé, música é nossa religião. Não é? Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ter que ser, vai ser faca molada. Um brilho cego de paixão e fé, faca molada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor vencer e ser muito tranquilo. Coisa brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmão, irmã de fé, faca molada. Meus irmãos, minhas irmãs de fé, a fé na luta é cega. Alegria, perseverança, determinação, vamos chegar. Sede de justiça, morou? Mas a faca tem que estar molada, porque a gente vive num momento de grande conflito, de intensificação dos conflitos, de desigualdades sociais ainda mais severas, de produção de miséria para alimentar uma elite cada vez mais voraz, uma elite que se alimenta dos seus iguais porque se acha melhor, que não tem uma consciência de igualdade porque tem no seu DNA o racismo que construiu a história do nosso país. A gente está vivendo num momento muito difícil. Precisamos, obviamente, estar juntos. É para manter os sonhos aquecidos, é preciso um coração em chamas. Não só os nossos aqui, né? 60, 70 pessoas nos assistindo, mas também o dos amigos, dos colegas. Essa é uma tarefa desse tempo. O convencimento. Semear as ideias, as palavras e as ações. As ações de justiça. O exemplo é a prática é o critério da verdade. Não seja você também uma pessoa que tem a língua de gigante e a perna de anão. Tropica no que fala, porque não alcança na prática aquilo que promete na teoria. Não faça isso. Não seja um hipócrita. Arraste no exemplo, traga junto. A prática transforma e constrói, edifica. Esse é um convite, firmeza?
Um forte abraço a quem ficou até aqui. Esse foi o nosso programa Um de Nós na Voz. Firmeza? Estamos vivos e lutando. Nos respeitem. Firmeza? Essa é a mensagem. Aí, prefeito, aí, Rafael Greca de Macedo. Respeita nós.